Bom dia a todos. Parece que é de protocolo eu ter que iniciar ou abrir este workshop. É realmente com muito gosto que eu faço. Acho que é um momento muito importante para a Universidade. Acho que é uma oportunidade que a Universidade dá a todos os professores, docentes da Universidade para refletirem sobre o seu próprio modelo educativo e, se o fizerem, obrigatoriamente, as aulas vão melhorar. Há pouco estávamos aqui a discutir um bocadinho como é que se pode encarar a pedagogia. Eu acho que a pedagogia não é mais do que a nossa capacidade de tornar aquilo que nós tentamos ensinar em algo mais interessante para os estudantes e motivá-los para realmente o assunto que nós entendemos que é fundamental na sua formação. E eu espero hoje termos muitas ideias sobre isso. É pelo menos esse o desafio e espero que os meus colegas de mesa realmente também motivem para este tipo de reflexão, tenho a certeza que o farão, e que no final consigamos sair daqui um pouco mais ricos do que aquilo que entramos. Pronto, basicamente é isso que eu gostaria de dizer. Passaria então a palavra ao Sr. Professor Sousa Pereira, ao Sr. Costa Lima e depois ao Professor Pedro Teixeira. Bom dia a todos. Depois desta abertura do professor Fernando Ramião, eu desejava, em nome do professor Sousa Pereira e meu próprio, dar as boas-vindas a todos a este complexo que partilhamos nos últimos 3 anos. Este complexo e a partilha que temos tido dele faz parte também das nossas preocupações pedagógicas. Naturalmente que a deslocação das nossas escolas para este espaço provou nos últimos anos que, naturalmente, há várias componentes nas preocupações pedagógicas. Por um lado, naturalmente, a intervenção do professor, que é naturalmente a componente mais importante, mas também há que fornecer aos alunos condições para que esses esforços pedagógicos dos docentes se possam revelar de uma forma mais eficaz. Portanto, digamos, eu escolhi para mim, numa intervenção que me pediram curta, este aspecto da relação entre as condições que os docentes dispõem no seu espaço com a qualidade da transmissão de conhecimentos e do desenvolvimento da capacidade dos estudantes desenvolverem por eles próprios a sua capacidade de aprender. Eu dou as boas-vindas a todos, mais uma vez, e agradeço também ao Sr. Vice-Reitor, aos organizadores, o convite para eu estar aqui e partilhar com vocês este início de trabalhos. Obrigado a todos. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. Eu acho que este fórum é uma atividade absolutamente fundamental na Universidade e faço votos para que daqui saiam alguns resultados positivos que permitam encarar o futuro de uma maneira eficaz e útil. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto o seguinte. O último relatório que analisa a situação da educação nos países do G8, dos países mais ricos do mundo, tem alguns dados que são verdadeiramente notáveis. E um dos dados que tem permite-nos chegar à conclusão que em Portugal o ensino superior tem em média mais 30% de professores por aluno do que a média dos 8 países mais ricos do mundo tem. Isto significa que nós, quer queiramos, quer não, temos que enveredar por modelos de ensino-aprendizagem com bastante menos recurso a aulas formais e a outros métodos de ensino-aprendizagem. Tanto mais que estes países do G8 são nossos credores, são eles que nos emprestam dinheiro e estão atentos à forma como nós o gastamos e impõem condições
e impõem reformas para nos poderem continuar a emprestar esse dinheiro de que precisamos. E nós temos, efetivamente, um enorme desperdício de recursos no ensino superior quando comparado com eles. Sendo que, por outro lado, os resultados não são famosos quando comparados com os deles, ou seja, nós gastamos mais recursos e temos menos resultados. E isto acontece porque há, em meu entender, muita resistência a evoluir nas formas de ensino. Eu não resisto a dar uma bicada aqui ao Fernando Remião, mas o Fernando Remião disse uma coisa que eu anotei, no final do simpósio nós estaremos em condições de dar melhores aulas. Acontece que eu não acho que isso deva ser um objetivo deste simpósio. Eu acho que no final deste simpósio nós devemos estar em condições de ter modelos de ensino-aprendizagem com menos recurso a aulas e outras formas de aquisição de competências, que no fundo é aquilo que se pretende no ensino superior. Por outro lado, e agora referindo-me especificamente à área da saúde, nós precisamos de fazer reformas profundíssimas. Em termos de comparativos entre Portugal e a média comunitária, nós temos mais 15% de horas de contacto do que a média da União Europeia nos cursos da área da saúde. Mas se compararmos com os cursos da área da saúde que foram criados há menos de 20 anos, isso sobe para 25%. Ou seja, os cursos na área da saúde que têm sido criados têm muito menos horas de contacto do que aquilo que é a média portuguesa. E nós temos tido resistências internas enormes a fazer revisões curriculares e mudar metodologias que nos permitam acompanhar esta tendência europeia, que visa fazer um shift na direção da aquisição de competências, muito mais do que a aquisição de conhecimentos. Eu acho que nós continuamos com um modelo de ensino ainda muito virado para a aquisição de conhecimentos, porque no fundo fomos todos educados nesse modelo. E temos muita dificuldade em virar para um modelo que seja radicalmente diferente e que vise a aquisição de competências. E, portanto, eu acho que estes simpósios são essenciais para nós meditarmos sobre aquilo que estamos a fazer. Precisamos de mudar muita coisa, certamente. É debatendo isso que podemos criar a mudança, porque eu acho que quando somos obrigados a fazer mudanças por pressão externa, essas mudanças são sempre muito piores do que quando surgem por nossa iniciativa e nós as implementamos porque achamos que devemos fazer. Portanto, nesse sentido, eu queria desejar as maiores venturas para este simpósio, que realmente surjam ideias novas que nos permitam avançar e criar uma universidade que seja bastante mais eficaz e eficiente naquilo que faz, ou seja, criar gerações de profissionais altamente competentes, gerindo da melhor forma e da maneira mais eficaz possível os recursos que dispõe. Muito obrigado pela iniciativa e muito obrigado por terem escolhido este complexo para fazer o simpósio. É sempre um prazer receber-vos aqui. Fernando. Muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, eu queria transmitir uma saudação muito cordial do professor Sebastião Feio, reitor da nossa universidade, que, impossibilitado de estar presente porque se encontra fora do país, pediu-me para transmitir isso e sei que ele teria muito gosto se pudesse em estar connosco, certamente pelo menos nesta sessão de abertura. Também saudar, como é da praxe, mas a Academia tem esse hábito e tem alguns bons hábitos, também tem outros menos bons, mas sobre isso já falaremos. Saudar desde logo a nossa convidada, a professora Nilza. Muito obrigado por ter aceitado o convite e certamente que será uma intervenção muito interessante e muito estimulante para começar logo o dia. Cumprimentar os colegas diretores, o professor Sousa Pereira, o professor Costa Lima, colegas da equipa reitoral, em particular o colega Fernando Remião, que é, digamos assim, a pessoa que está imobilizada e que tem, juntamente com a equipa, a comissão organizadora, aos quais agradeço o trabalho, e é por causa deles que isto foi possível. Foi o seu entusiasmo e o seu trabalho que permitiu. E, obviamente, saudá-los a todos, porque estas coisas, se não houver disponibilidade para participar, não fazem sentido. E, portanto, é com muito agrado que eu vejo o auditório bastante preenchido, certamente que mais virão ao longo do dia, conforme as disponibilidades, mas muito obrigado, desde já, pela vossa disponibilidade, para discutir algo que eu acho que tem tido menor visibilidade e menor presença
nas nossas preocupações, mas que deve ter mais centralidade. E era sobre isso. Eu sei que estas sessões são normalmente sessões de alguma circunstância e se calhar menos conteúdo, mas eu espero, sem fugir à circunstância, dizer algumas palavras que penso que poderão ser relevantes para este momento. Nós enfrentamos um desafio que é o desafio de termos um sistema massificado, e um sistema que se massificou rapidamente, de uma forma muito apressada, e que tem vários problemas, e um dos quais é um problema que foi diagnosticado já há alguns anos por um senhor chamado Martin Trau, que foi um dos sociólogos que mais estudou a realidade do ensino superior, e que disse que os europeus foi com muita relutância que aceitaram a massificação do ensino superior, e ele que tinha estudado a massificação do ensino superior nos Estados Unidos, que foi de certa forma o primeiro país a massificar de uma forma muito decisiva o seu sistema de ensino superior, notava depois, já isto nos anos 70 e depois 30 anos depois, notava que 30 anos passados, apesar das taxas de participação no ensino superior na Europa terem crescido muito, a posição dos europeus continuava a ser a querer ter um ensino, a abordagem do ensino de elite com uma realidade de massas. E um dos aspectos onde ele observava essa relutância era no facto de não aceitar como um dado que um ensino massificado é um ensino onde a diversidade é uma marca importante. Diversidade de instituições, diversidade de tipo de formações, diversidade de estudantes, diversidade das expectativas desses estudantes quando vão para o ensino superior, diversidade dos contextos socioeconómicos e culturais que esses estudantes trazem para o ensino superior, e das expectativas que também trazem e da forma como concebem o interesse e a missão do ensino superior, mas diversidade também dos próprios professores, porque o ensino massificado necessitou de muito mais recursos humanos, aliás, isso já foi mencionado ainda hoje, e, portanto, é uma realidade, obviamente, muito mais complexa. E parte da dificuldade que nós tínhamos em termos da Europa de lidar, e eu penso que se pode dizer também no caso português, com esta realidade é que nós ainda não adaptamos a forma de trabalhar e de pensar o ensino superior a uma realidade que é, obviamente, uma realidade diferente daquela que era há 30, 40 anos atrás. E eu acho que a questão do ensino é, porventura, aquela onde nós temos sido mais relutantes em nos questionarmos, em refletirmos, em pensarmos. E por isso eu resolvi revisitar dois estudos que foram dois estudos relativamente recentes e que deram, aliás, suscitaram bastante controvérsia, no bom sentido, nos Estados Unidos, exatamente porque é aquele país que mais tem refletido e discutido sobre a questão da massificação do ensino superior. Não para colocar os Estados Unidos como um exemplo ou como um modelo. Eu, aliás, gosto muito pouco da utilização do termo modelo quando nós falamos do ensino superior, muito menos quando falamos do ensino e aprendizagem no ensino superior, mas sobretudo como uma pista de reflexão de um país que tem, e de um sistema que tem enfrentado as consequências e as implicações da massificação há muito tempo. E, aliás, por uma questão também, para não dizerem que eu escolho só economistas, dado o vício de profissão, escolhi um economista e um sociólogo. E, portanto, são dois estudos. O primeiro é do William Bowen, que é um economista já de perfeita idade, e que já há muitos anos que tem estudado não apenas a realidade do ensino superior, mas que se centrou muito e que coordenou um estudo sobre as universidades públicas de investigação nos Estados Unidos. E eu acho que, além de mais, o âmbito do estudo também é particularmente interessante para nós, porque nós tendemos a comparar, quando falamos nos Estados Unidos, com as universidades privadas de elite, que eu acho que nos podem dizer muito pouco e nos podem ajudar muito pouco a refletir enquanto uma universidade pública de investigação que nós somos e queremos ser. Eu destacaria 3 ou 4 pontos que me parecem particularmente interessantes no estudo. Um deles é a grande variabilidade nos resultados académicos ao nível institucional. Ou seja, quer de instituição para instituição, quer dentro de cada instituição, quando a equipa analisou indicadores de desempenho académico, notava grandes diferenças. E notava, aliás, que essas grandes diferenças do ponto de vista de desempenho académico, de taxas de abandono, de taxas de conclusão, de tempo médio que se demorava a concluir as formações iniciais, isso depois tinha consequências de longo prazo. Ou seja, isto tem efeitos depois na trajetória profissional
e económica e socioeconómica destes indivíduos, ou desses estudantes, e que, no fundo, funciona como um mecanismo reprodutor e perpetuador de desigualdades. A segunda nota é que há um impacto muito significativo do nível socioeconómico nos resultados, seja nas taxas de abandono, seja nas taxas de conclusão do grau. E que, curiosamente, estas diferenças do ponto de vista socioeconómico aprofundavam-se quando nós comparávamos à entrada ou quando comparávamos à saída. Ou seja, se calhar não curiosamente, se calhar não é surpresa para muitos de nós, mas que os Estados Unidos, que têm tido um debate já há muitas décadas de como alargar o acesso, nomeadamente do ponto de vista de questões da diversidade étnica e com minorias claramente subrepresentadas, que muitos deste esforço para trazer os estudantes para o ensino superior depois era perdido no percurso escolar desses estudantes. E que, aliás, de uma forma ainda mais preocupante, quando se comparavam 3 décadas, as últimas 3 décadas do século XX, não se observavam grandes melhorias. Ou seja, apesar de todo o investimento que tinha sido feito no ensino superior, apesar de toda a discussão acerca da integração dos grupos subrepresentados, não havia grande melhoria do ponto de vista do desempenho desses grupos minoritários e, portanto, as desigualdades persistiam. A outra nota, que eu acho que é particularmente interessante também do ponto de vista do desempenho em termos do estudo, é que os resultados no primeiro ano eram um elemento decisivo. Ou seja, o desempenho que os estudantes tinham no primeiro ano funcionava como um previsor muito forte das taxas de conclusão, mesmo quando se controlavam para outras variáveis, como, por exemplo, o grupo étnico, o grupo socioeconómico. E, curiosamente, a área científica, e nós muitas vezes tendemos a estar centrados muito na nossa área científica, a explicar com base em especificidades, graus de dificuldade, tradições académicas e pedagógicas e científicas nas nossas áreas, mas, curiosamente, a área científica não era uma variável que diferenciasse grande parte dos resultados. E, portanto, se calhar, há bastante mais a aprender uns com os outros, mesmo de áreas diferentes, do que muitas vezes nós pensávamos. E, finalmente, o último aspecto que eu destacaria deste estudo é que a integração na vida da universidade, em múltiplas atividades, seja do ponto de vista desportivo, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista dos espaços de alojamento, tinha um efeito claramente positivo na generalidade das instituições. Ou seja, o desempenho escolar era fortemente favorecido por esses mecanismos de integração. Isto do estudo coordenado pelos economistas, agora para o estudo coordenado pelo sociólogo, pelo Richard Arum, da Universidade de Nova Iorque, que muitos provavelmente conhecem, que é um estudo que deu bastante controvérsia, até pelo próprio título, que dizia academicamente à deriva, e que basicamente transmitia a imagem de que muitos estudantes no sistema de ensino superior americano estão academicamente à deriva. Aliás, isto é uma sequência de uma outra imagem, curiosamente utilizada por William Bowen e outros autores alguns anos antes, que era The Flow of the River. Portanto, no fundo, que a corrente levava alguns de uma forma mais consentânea e outros andavam muito mais à deriva. E o que é que nos diz este estudo de há 3 anos atrás de Richard Arum e da sua equipa? Um dos aspectos que eu acho que é particularmente relevante para nós é a perda de importância dos resultados da aprendizagem nas prioridades institucionais. Ou seja, o sistema americano, que aliás, como eu diria, grande parte dos sistemas europeus e também o nosso, a questão da aprendizagem e dos resultados e da qualidade das aprendizagens foi perdendo importância ao longo dos anos em termos das preocupações institucionais e do empenho que as instituições de ensino superior colocam nisso. E que, não surpreendentemente, os ganhos do ponto de vista do desempenho dos estudantes eram pequenos. Ou seja, quando se comparavam resultados das últimas décadas, não havia melhorias significativas desse ponto de vista. E que havia, aliás, desigualdades persistentes e, em alguns casos, mesmo crescentes em algumas instituições e em alguns grupos. Também, deste ponto de vista, também coincidente com o estudo, e nem sempre os economistas e os sociólogos coincidem, mas neste caso coincidem, havia variabilidade significativa em termos, quer quando comparávamos instituições, quer dentro de cada instituição. Ou seja, de facto, havia determinadas características, determinados fatores que explicavam porque é que alguns grupos de estudantes tinham um desempenho muito melhor do que outros. E porque é que, em algumas instituições, esse desempenho também era bastante melhor do que noutras.
E depois eles tentam caracterizar e, sobretudo, tentam identificar quais são os estudantes que estão em situações potencialmente mais difíceis e, digamos assim, mais de risco em termos de abandono, ou em termos de não conclusão, ou de demorarem muito tempo a concluírem os seus graus. E há alguns aspectos que eu acho que nos devem também fazer refletir. Por exemplo, eram estudantes que tinham um contacto muito limitado com os professores, com horas de estudo muito baixas, com contextos institucionais em que eram muito diferentes e com impacto significativo do ponto de vista dos comportamentos, aliás, como no outro estudo. Não vale a pena amassar-vos com detalhes, certamente se tiverem interesse irão também ver o estudo, mas em alguns casos havia 9% de estudantes que não tinham tido nenhum contacto com nenhum professor no semestre anterior que não fosse em sala de aula. Portanto, não havia nenhum contacto em termos de aulas de atendimento, absolutamente nada. E, portanto, que a sua relação com a instituição era fraquíssima do ponto de vista do contexto de ensino e aprendizagem. E, portanto, tanto como o estudo anterior, neste estudo era salientado que, de facto, havia diferenças significativas do ponto de vista do contexto institucional. As instituições que estavam muito mais empenhadas com a qualidade dessas aprendizagens, isso tinha resultados claros do ponto de vista do desempenho, do ponto de vista das taxas de conclusão, do ponto de vista das taxas de abandono, do ponto de vista do tempo que os estudantes levavam a concluir os seus trabalhos e as suas formações. O que é que, trazendo um pouco agora para a realidade, e sem querer demorar muito mais, para a realidade da Universidade do Porto, eu penso que para muitos de nós estes resultados não são provavelmente surpreendentes e se calhar encontramos ou revemos aspectos que identificamos da nossa realidade. E, aliás, no estudo coordenado pelo colega Sarsfield Cabral sobre o desempenho dos estudantes no primeiro ano, nós confirmamos muitos destes resultados. E confirmamos, aliás, alguns aspectos, como seja o facto de o primeiro ano ser um ano decisivo do ponto de vista de perceber qual vai ser o desempenho dos estudantes ao longo das suas formações. Perceber, por exemplo, que esse contexto de integração do primeiro ano é tão ou mais importante do que a preparação anterior dos estudantes. Nós temos muita tendência, aliás, não é típico da Universidade de Porto, nem é típico apenas da Universidade Portuguesa, é frequente do ensino superior em geral, que os professores do ensino superior, nós queixamos sempre do nível de preparação dos estudantes que vem do secundário, e, portanto, o secundário é, obviamente, o nosso bode expiatório, para o secundário é o ensino básico é o ensino pré-primário, e depois aí queixam-se dos pais que não educam as crianças, e, portanto, temos essa escapatória conveniente, mas, de facto, aquilo que estes vários estudos nos dizem é que aquilo que as instituições fazem, nomeadamente com os estudantes de primeiro ano, em termos de hábitos de trabalho, em termos de acompanhamento, em termos de motivação, é tanto ou mais importante do que o nível de preparação e as suas insuficiências de preparação. E, portanto, dito isto, se há esta possibilidade de fazer melhor, eu acho que nós temos na Universidade do Porto claramente condições para fazer muito melhor do que aquilo que fazemos. Não é para nos fustigarmos logo pela manhã, mas em parte porque as nossas preocupações do ponto de vista institucional não é porque nós não tínhamos capacidade de fazer melhor, não é porque nós não tínhamos, e aliás gostamos e costumamos gabar-nos justificadamente que captamos alguns dos melhores, uma parte significativa dos melhores estudantes todos os anos, que os cursos da Universidade do Porto são particularmente procurados e captam alunos motivados, que temos um corpo docente muito qualificado e de grande qualidade, aspecto que, aliás, é sistematicamente referenciado nas avaliações, por exemplo, da A3ES, e eu tenho estado, desde que assumi as funções, em todas essas comissões e, portanto, isso é sempre repetido, quer nos relatórios de autoavaliação, quer nos relatórios de avaliação externa, como um dos pontos mais fortes. Aliás, os dois aspectos, a qualidade dos nossos estudantes e a qualidade dos nossos docentes, e, portanto, nós temos claramente as condições. O que me parece que há é, muitas vezes, uma desfocagem das nossas preocupações do ponto de vista individual e do ponto de vista institucional para uma visão que eu diria um pouco, às vezes, deturpada do que é uma universidade de investigação. Uma universidade de investigação, para mim, não é uma universidade de mau ensino, é exatamente uma universidade de melhor ensino pela qualidade da investigação que tem. O que me parece acontecer é que, muitas vezes, do ponto de vista do discurso público ou do discurso institucional, nós, e parafraseando, aliás, um pouco uma imagem que vem num dos estudos, nós temos, quando falamos de investigação, temos uma abordagem, se me permitem a comparação, de guia Michelin,
em que estamos a destacar cada pormenor ou cada aspecto. Aliás, até recentemente já nos foi dito que não basta sermos excelentes, não é? Agora temos de ser excepcionais em termos de investigação e, portanto, sabe-se lá mais o que é que nos vão dizer, seja a nível europeu, seja a nível nacional, acerca da sofisticação da investigação que nós fazemos, da sua grande inovação e tudo mais. Relativamente ao ensino, nós temos uma abordagem, como dizia um pouco, um dos estudos falava no Board of Health, eu diria que é a abordagem ASAI. Portanto, se há que isto preenche os mínimos para funcionar, e desde que preencha os mínimos, desde que não haja lacunas graves, então deixamos funcionar. E, portanto, eu acho que se calhar é preciso aqui algum reequilíbrio, se calhar não vivermos tão obcecados com todos os detalhes e com a tal sofisticação, certamente com a qualidade da investigação e com a sua internacionalização, mas uma parte da nossa atenção tem que estar mais centrada na qualidade do nosso ensino e na qualidade das aprendizagens. Porque, de facto, senão eu acho que há um risco aqui de complacência. Eu acho que a nossa autossatisfação na qualidade dos nossos estudantes e na qualidade dos nossos professores, eu acho que se poderá ir perdendo se nós não alimentarmos também, do ponto de vista institucional, essa preocupação com o ensino. E, portanto, se temos as condições, eu acho que temos que encontrar a vontade e temos que encontrar a capacidade para que a Universidade de Porto seja, claramente, uma universidade também da excelência, para utilizar um termo já muito usado e abusado noutros contextos, na dimensão do ensino. E por isso, de facto, esta iniciativa, por isso o Prémio da Excelência Pedagógica, por isso o seminário da próxima sexta-feira também da iniciativa de Par em Par, e, portanto, as múltiplas iniciativas que começam a surgir e que têm, obviamente, que ser acarinhadas e apoiadas para que nós, daqui a alguns anos, possamos olhar para trás e ver um caminho também que teve os seus frutos do ponto de vista da qualidade dos ensinos e aprendizagem. Resta-me agradecer a todos aqueles que vão contribuir ao longo do dia, desejar um bom dia de trabalho. Não sei se no final seremos muito melhores professores, mas temos certamente um outro sentido crítico acerca daquilo que fazemos. E isso é, penso eu, um primeiro passo para melhorarmos o trabalho que fazemos enquanto professores. Muito obrigado. Pronto, agradeço, obviamente, a presença de todos e realmente as palavras que proferiram. Iríamos então iniciar as palestras, neste caso a convidada a professora Nilza. A professora Nilza é professora e investigadora na Universidade de Aveiro e, como poderão ver, é uma pessoa que se tem dedicado bastante a modelos de ensino, ou vamos dizer, a modelos de aprendizagem ativa pelos estudantes, e por isso o convite que lhe foi feito foi no sentido de mostrar outro tipo de abordagens pedagógicas que nos pudessem, de alguma forma, inspirar para aquilo que nós fazemos no dia-a-dia, na nossa universidade e com os nossos estudantes. Obrigado por ter aceito e deixo o desafio a todos no final da apresentação para fazerem as questões que entenderem como pertinentes e necessitem de esclarecimento. Obrigado. Isto está. Muito bom dia, está ligado? Tá? Tá? Muito bom dia a todos os colegas, muito bom dia e gostaria de cumprimentar os representantes institucionais, nomeadamente o pró-reitor, professor Fernando, e também o segundo palestrante que vai falar e todos também os comunicadores de hoje à tarde. Obviamente também a comissão organizadora e a comissão executiva, nomeadamente a doutora Hilda, que tem sido muito prestável, nomeadamente comigo. Agradecer o convite que me foi dirigido também e desejar que a minha intervenção corresponda às expectativas. De facto, eu sinto-me, ainda estou assim um bocadinho nervosa, isto depois vai passar, mas ao princípio
espero corresponder às expectativas. O título da minha intervenção, vocês já o têm, Desafios que se colocam ao ensino universitário no século XXI, uma reflexão a partir de várias vozes. Pois, eu desliguei. Eu formei-me aqui na Universidade do Porto, sou licenciada em Física, no ramo educacional, em 1980, e, portanto, os exemplos que eu vou dar e que têm muito a ver com a investigação que eu tenho feito desde há cerca de 30 anos, têm muito a ver com a física. Peço desculpa, eu sei que há colegas daqui que não são da área das ciências, mas os exemplos que eu dou também não são exemplos muito difíceis, mas claro que não posso falar de áreas que não conheço. Ora bem, vamos então começar com a primeira parte e, obviamente, isso é perfeitamente expectável. Eu vou fazer uma focagem, há muitos aspectos que se poderia falar do ensino superior, mas vou fazer uma focagem, obviamente, na dimensão pedagógico-didática do ensino superior, que é considerada, e aqui vou-me servir um pouco do trabalho de uma colega da Universidade de Minho, que tem trabalhado muito a dimensão pedagógica do ensino superior, a professora Flávia Vieira, que diz que é uma dimensão, um domínio onde se discutem questionamentos e reflexões sobre a nossa função de professor do ensino superior, onde se discutem transformações das práticas de ensino, aprendizagem e avaliação, onde se disseminam e se faz o escrutínio público de experiências pedagógicas, um pouco aquilo que se vai fazer hoje aqui, e onde se participam em comunidades disciplinares ou multidisciplinares de professores. Portanto, é sobre isto, é sobre esta dimensão que nós falaremos na nossa intervenção. Nesta parte, conforme eu disse, vou tentar caracterizar alguns dos desafios que se colocam ao ensino superior no século XXI. É esta a tónica. Falando um pouco numa ideia-chave que já não é nova, já vem de um artigo que muitos dos colegas, se calhar, já o leram, na Universidade de Aveiro há uns anos, esta parte, a nossa reitora Isabel Alarcão ofereceu aos docentes de toda a Universidade este artigo de Schumann, de 1998, que se chama Dissecando uma Disciplina. É um artigo voltado exatamente para a pedagogia do ensino superior. Esta ideia de que hoje a sala de aula do ensino superior não é mais um espaço privado, é um espaço do domínio público. Aquilo que acontecia há umas décadas atrás, de que aquilo que se fazia na sala de aula era apenas da responsabilidade do professor e do aluno, ninguém olhava, hoje em dia já não é assim. Aquilo que se passa é do domínio da opinião pública, é do domínio da avaliação da A3ES, é do domínio da investigação, muitas vezes nos pedem para irem observar, é do domínio do projeto de par em par. Isto não é negativo, pelo contrário, é extremamente positivo e é defensável. Mas isto é, de facto, uma realidade e isto traz-nos muitos desafios esses que não são vistos de forma nenhuma como negativos, mas, pelo contrário, como positivos. Isto é só ilustrativo, todos nós, ou muitos de nós, lemos certamente os jornais e eu só trouxe aqui algumas notícias, não as vou ler, alguns extratos de notícias, mas lemos efetivamente notícias que falam sobre o ensino superior. Esta é de 2013, temos aqui uma de 2014, que falam sobre o afastamento,
perda do que o ensino universitário tem dos alunos adultos e, nomeadamente, uma frase que eu tirei: os professores pedem aos alunos adultos para fingirem que têm 18 anos. Que falam a opinião pública é exatamente desta, enfim, uma afirmação que é feita do tratamento, da abordagem que os alunos do ensino superior fazem de não saberem lidar. É uma opinião, vale o que vale, mas é isto que pensam desse espaço que já não é privado, mas é público, de que não sabem lidar com os alunos adultos. Enfim, não vou generalizar de forma nenhuma, é uma opinião de um jornal, mas que, no fundo, pode ser um indício, sem pretender generalizar, daquilo que eu achei muito interessante que o vice-reitor disse, de alguma relutância de lidar com a massificação do ensino superior, tratá-lo ainda como se fosse tratar a massificação do ensino superior como se ainda estivéssemos a lidar com o ensino de elites, quando no fundo temos um público completamente diferente. No entanto, e eu falo muito com professores do ensino superior e universitário, nomeadamente, felizmente tenho muitos amigos, ou alguns amigos e colegas aqui da Universidade do Porto, porque eu, embora trabalhe em Aveiro, vivo no Porto, e estou com eles, e eles dizem, de facto, a realidade da Universidade do Porto não é aquela que era quando eu aqui estudei na década de 70, no final da década de 70, e o facto de estarmos aqui hoje neste workshop é prova e evidência disso. E eu quis-vos também trazer aqui, para não estou pessimista, de uma notícia de um jornal de novembro de 2014, em que vem também, é uma notícia que diz: a Europa ignora boas práticas das universidades portuguesas, um relatório da Comissão Europeia, que ignora boas práticas que existem na Universidade Portuguesa, nomeadamente na Universidade do Porto, sobre boas práticas ao nível do e-learning na Universidade do Porto. Portanto, há uma evidência de que existem boas práticas também na Universidade. Portanto, não estou a dizer que tudo que existe é mau, mas o facto é que ainda há bastantes coisas a mudar e sempre haverá. Ao nível do discurso político, eu não vou falar muito no processo de Bolonha, já estamos todos muito cansados de ouvir, mas o certo é que também, mais uma vez, aquilo que se passa ao nível do ensino superior e da pedagogia do ensino superior, mais uma vez, também não é aquilo que cada professor entende que se deve fazer. Há, neste momento, uma regulação daquilo que nós fazemos também ao nível das políticas europeias, neste caso, e que se traduziram, como todos sabem, no Decreto-Lei de 74/2006, que se operacionalizaram neste decreto. Obviamente que isto, e ainda bem, se traduziu ao nível da discussão na academia. Eu sei, o professor José Manuel Ferreira participou neste debate. A professora Preciosa Fernandes, da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto, escreveu este artigo em 2009, o processo de Bolonha no seu 3º ano de existência. Houve um debate público na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação sobre o processo de Bolonha. Portanto, os professores, a Academia da Universidade do Porto, a Academia, ou elementos da Academia da Universidade do Porto, juntaram-se num debate público que reuniu estudantes, investigadores, docentes, e participaram e fizeram, de facto, um debate sobre as consequências do processo de Bolonha. E, portanto, há política educativa que se define a nível da Europa, a nível de Portugal, os decretos-leis, a nível da comunidade, a nível, o próprio regulamento que foi feito sobre o Prémio da Excelência Pedagógica na Universidade do Porto é um exemplo da política educativa da Universidade do Porto, que valoriza a dimensão pedagógica. Só a título simplificativo, algumas ideias-chaves que estão hoje presentes na política educativa do ensino superior, ideias mobilidade e internacionalização, espaço europeu do ensino superior, que não pode estar, nós hoje na sala de aula, e isto acontece comigo e deve acontecer com muitos colegas que estão aqui, nós não temos só alunos portugueses, nós temos alunos Erasmus e nós temos que lidar com essa realidade.
temos que ser, aquilo que nós fazemos tem que ser muito mais transparente do que era há uns anos esta parte, nomeadamente com os meus alunos Erasmus, nós depois temos que preencher isto, não é só burocracia, nós temos que depois dar a conhecer aquilo que nós fazemos, para eles reconhecerem os cursos, nós temos, eu não estou a dizer que temos, só por obrigação, para mim eu considero muito importante e considero que é uma mais-valia ter alunos estrangeiros, porque é uma mais-valia também para os nossos estudantes, e há estudos que mostram, nomeadamente, que os alunos, não só os que venham, mas os nossos que vão, têm depois mais possibilidades de empregabilidade se fizerem Erasmus durante a sua frequência, e nós devemos fazer essa mobilização, mas para isso nós precisamos, de facto, ser mais transparentes com aquilo que nós fazemos. Há, de facto, a nível da política educativa, e há uma exigência da mudança do paradigma de ensino. Eu não vou estar a ler isto, mas um professor aqui da mesa falou nisto, na necessidade de mudar o currículo baseado na transmissão de conhecimentos para o desenvolvimento de competências. Há a necessidade da flexibilização curricular, a questão das horas de contacto e das horas de trabalho autónomo, que tem a ver com o modelo da ECTS. Portanto, há aqui, ao nível do discurso das políticas educativas, uma quantidade de desafios que não são fictícios, são reais e que, se mais não fossem, exigem ou deviam exigir da parte dos professores, sejam eles de física, das ciências, das engenharias, das letras, da economia, que, se mais não fossem, deveriam exigir uma mudança nas práticas dos professores. Também já foi dito na intervenção anterior, o discurso dos professores. Eu ouço frequentemente, não em conferências, mas na mesa no bar, quando vou ao bar, a má preparação dos professores. O professor João Lopes dos Santos, um professor maravilhoso que eu tive, embora seja da minha idade. Uma colega minha contou-me isto a semana passada, professora aqui da Universidade do Porto. Uma aluna, até acho que era de mestrado, perguntou-lhe quais são as forças de interação entre a Terra e a Lua. E a aluna pôs estas forças, a força que a Terra exerce sobre a Lua, a força que a Lua exerce sobre a Terra, e depois pôs o peso ali. Obviamente que esta força, do ponto de vista da física, não existe. Ok? Claro que a professora ficou escandalizada. Está bem? Portanto, os professores dizem isto, nós ouvimos. O professor disse ali, ouvimos quantas vezes os professores ficam escandalizados com a má preparação dos alunos. Eu acho que o professor Pedro disse uma coisa que eu adorava saber dizer por ele. Eu vou falar nisto outra vez daqui a bocadinho, que é, nós queixamos que os alunos vêm mal preparados do ensino secundário. Os professores do ensino secundário queixam-se que eles vêm mal preparados do ensino básico. Os do básico tal. Mas nós temos que... Isto é suficiente. Todos nós somos inteligentes. O que é que nós temos que fazer alguma coisa sobre isto? Eu já escrevi uma notícia que o Jornal Público publicou. Se eles mal preparados, das duas uma, ou não os deixamos entrar ou temos que fazer alguma coisa. Mas isto não é suficiente. Eu vou apresentar uma alternativa daqui a pouco. Penso eu que é uma alternativa. Ora bem, outro discurso. As aulas teóricas, essencialmente expositivas. Isto é tirado de um artigo, Mrs. Osborne, may I excuse, my brain is full. Isto é retirado de um artigo. Isto é, eu por acaso não está aqui, mas eu agora passei evidências da investigação. Isto é a investigação, isto é de um artigo de 2005, a investigação provou, através de muitos estudos, que nas aulas teóricas, em que só o professor é que expõe a matéria, transmite conhecimento, ao fim de 15 minutos, em média, o aluno desliga. Desliga, isto é senso comum, peço desculpa, mas ao fim de 15 minutos, o aluno, vocês ao fim de 15, já falei em 15 minutos, espero que não, senão vocês já tinham desligado, está bem? Há mais investigação que diz, agora não digo, mas a capacidade de as pessoas estarem atentas, sem interação, estão a ver como eu sou péssima, não é? Não dá, as pessoas, também vocês não são sequer pessoas médias e se eu fizer assim, bem, não interessa. Mas, de facto, a investigação diz isto e nós temos que ter conhecimento disto. Portanto, temos que arranjar estratégias e por isso eu vou passar rapidamente para a segunda parte. Nós temos que, a investigação
E isto é um fator que a pedagogia considera que é importante. Nós temos que associar isso. Nós somos uma universidade de investigação, que aqui também já foi dito. Nós temos que ter conhecimento do que é que a investigação diz sobre pedagogia e didática no ensino superior e associar este conhecimento através das ações de formação que fazemos ou de conferências que vamos, associar este conhecimento. A investigação diz que ao fim de 15 minutos, em aulas teóricas, os alunos já não acompanham o professor. Nós, nas aulas teóricas, temos que arranjar estratégias para que isso não aconteça. E há estratégias que os professores já utilizam para quebrar isto. Outra das coisas que a investigação também já disse é que, e é um desafio, que nós temos uma diversidade grande de alunos na sala de aula. Isto também é de um artigo já recente. São 2 alunos, que é a Susana e o Robert, não interessa, mas nós temos isto e hoje em dia, se calhar até temos mais alunos como o Robert do que a Susana. São alunos que estão no início do ano académico em situações muito diferentes. Alunos que são, o Robert, alunos passivos, alunos que não escolheram o curso em primeira opção, alunos que não frequentam o curso escolhido, pouco comprometidos com o processo de ensino, deficientes de preparação no ensino superior, e a Susana ao contrário. Qual é o nosso desafio? O nosso grande desafio não é propriamente que a Susana progrida. O nosso desafio é que conseguir, com estratégias pedagógicas ou didáticas, conseguir que o Robert progrida, tenha sucesso nas nossas disciplinas. São estes os nossos desafios. Mas o que acontece com as nossas salas de aula de hoje, segundo a investigação, é que temos muitos alunos, nas nossas salas de aulas, muitos alunos como o Robert, não tanto como a Susana. A massificação do ensino, o não ensino de elites. Portanto, em síntese, o ensino superior tem vindo, nas últimas décadas, a sofrer grandes transformações. O ensino deixou de ser um espaço privado para ser um espaço público, sob o olhar de diferentes atores. É regulado não só por políticas nacionais, mas internacionais, das quais se destacam as políticas de garantia de qualidade, maior transparência no que se faz. Passou a ser frequentado por novos públicos, heterogeneidade, e ao professor é exigido atualmente uma forma diferente de ensinar. Vamos passar para a segunda parte, e aqui eu vou falar de alguns princípios e ilustrar, estou bem no tempo, ilustrar com exemplos da ação, e estes exemplos aconteceram, não são exemplos inventados. Podes. Ai, sentar. Olá. Olá. E agora? Tenho que voltar para trás. Sente. Ui, meu Deus. Está bem. Ai, sentada, que horror. Estou a falar muito depressa? Não. Então quem me quer fazer uma síntese do que eu disse até aqui? Va bene. Ok, portanto, uma breve caracterização. Há muitos desafios. Nós não podemos ensinar. Eu acho que, de facto, o professor Pedro Teixeira, enfim, aquilo que ele disse, bem, não interessa. Princípio da integração curricular. Este é muito geral, este é o mais geral de todos. O princípio da integração curricular é uma coisa que eu não disse aqui, mas esta parte tem essencialmente a ver com o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver nos últimos 20 anos, não só que eu tenho vindo a desenvolver, mas trabalhos que eu tenho vindo a desenvolver com doutorandos, com alunos de doutoramento, de pós-doutoramento, em projetos de investigação, mas obviamente também de artigos que eu tenho lido. E muitos deles, até vem de um projeto de investigação. E eu colaborei no Tuning, no projeto Tuning, que alguns de vocês conhecem.
Este não, mas os outros exemplos que eu vou dar a seguir têm a ver essencialmente com a necessidade que nós sentimos de investir em disciplinas de física introdutórias em cursos de engenharia. E isto prende-se também com a importância que é reconhecida às unidades curriculares introdutórias dos cursos e o impacto que isso tem no desenvolvimento da progressão dos alunos ao longo do curso. Isto não quer dizer que não se possa e deva fazer investigação noutras unidades curriculares, mas estas são particularmente importantes. Este primeiro princípio é o princípio da unidade do nosso papel numa unidade curricular no curso. Muitas vezes o que nós temos, o nosso trabalho indica-nos que quando um professor leciona uma disciplina, uma unidade curricular, pensa muito na sua unidade curricular e naquilo que vai fazer e às vezes perde a perspectiva do seu papel na formação global do aluno, do estudante. Ora, a nossa unidade curricular é uma peça no plano curricular do curso e nós nunca devíamos perder de vista, e às vezes quando eu tenho estado até nas reuniões com a A3ES e com o diretor de curso tem um papel fundamental, julgo eu, em todo o desenvolvimento curricular e em toda a formação de um estudante num curso. Cada professor deve conhecer efetivamente quais são as competências que espera, o perfil de saída de um estudante e deve conhecer em que medida a sua unidade curricular concorre para essa formação e qual é a articulação entre a sua unidade curricular e as restantes unidades curriculares. E às vezes este raciocínio não é muitas vezes feito pelo estudante. Eu já estive à frente de reformas curriculares, nomeadamente na área da formação de professores na Universidade de Aveiro, e às vezes senti que havia unidades curriculares que repetiam conteúdos e os alunos não faziam essa integração. Nós, por exemplo, ano passado na Universidade de Aveiro, articulamos 3 unidades curriculares, era num curso de mestrado, mas consideramos que era muito importante para os estudantes nós articularmos unidades curriculares. Fazia todo sentido e os alunos tiveram muito maior, isso foi bastante rico para os alunos. No desenho da nossa unidade curricular, nós temos que compreender qual é a função da nossa unidade curricular para o curso e para aqueles estudantes, que o planeamento é inicialmente nosso, mas que isso tem que ser assumido pelo estudante. O que é que nós pretendemos com a nossa unidade curricular? Aquilo que a Céu Roldão, que é uma pessoa que tem trabalhado muito na pedagogia também, ensinar é fazer o aluno aprender. O professor tem que fazer que isso aconteça, e às vezes não é simples, e por isso o Schulman também dizia que quando nós vamos para uma sala de aula, isto é uma hipótese que eu tenho, assim como na investigação eu também tenho hipóteses de trabalho, mas tenho que ir validando se esta hipótese funciona e se não funcionar tenho que alterar. E por isso tenho que ir recolhendo evidências para ver se esta estratégia funciona e se não tem que mudar. Portanto, no fundo, o Schulman também dizia que a atitude de um investigador de um professor na sala de aula também tinha que ter algumas semelhanças com a atitude que nós temos na investigação, que é ir testando. Às vezes nós saímos de uma aula e temos a sensação que a aula correu muito bem, mas se perguntarmos aos alunos, eles acham que a aula não correu bem. E isso também há estratégias para nós fazermos. E depois, nós já fizemos cursos de formação, desenvolvimento profissional dos professores e às vezes tentar que os professores alinhem, é o alinhamento curricular do BICS, definam as competências, os objetivos de aprendizagem, os conteúdos, enfim. Mas... Princípio da aprendizagem ativa. A aprendizagem ativa já é um conceito que vem da década de 90, mas tão importante no ensino superior que existe um jornal Active Learning in Higher Education desde 2000, portanto já estão a ver o número de números que existem,
Já em 2005 existiu, e no domínio da engenharia, existiu um artigo que era uma revisão de literatura, já uma revisão de literatura sobre Active Learning, se funciona, nomeadamente a nível do ensino superior em engenharia, e a indicação é que sim. Agora saiu um recente em 2014 que evidencia, um estudo também de meta-análise, que evidencia que a aprendizagem ativa aumenta o desempenho dos alunos, nomeadamente na área das ciências, da engenharia e da matemática, e basicamente um ensino dirigido para um processo de aprendizagem ativa do estudante, o que é que faz? Tem objetivos definidos e que o estudante deve conhecer, e o professor tem que ter expectativas elevadas face aos estudantes. Deve partir do que os estudantes já sabem e dos seus interesses. Inclui atividades promotoras de desenvolvimento ativo do estudante. A aprendizagem é um processo pessoal, embora possa e deva ser potenciado socialmente, nomeadamente através do trabalho de grupo. O erro do estudante é valorizado. Promove a autonomia e responsabilização do estudante. É continuamente alimentado com feedback do professor. Portanto, aparentemente, se é aprendizagem ativa, o aluno deve estar ativo, isso é óbvio. Mas o que é que isto significa na prática? Vamos ver. Por exemplo, utilização de perguntas conceptuais. Vou já ilustrar. Folha de dúvidas, o que é? No fim, nós utilizamos isto muitas vezes no fim de uma aula teórica, ou mesmo numa aula prática, ou teórica ou prática, temos, por exemplo, um caixote na aula e pedimos aos alunos para colocarem numa folha dúvidas que têm sobre a aula e depois analisamos. Isto promove que os alunos estejam mais atentos. Eu lembro perfeitamente, o professor João Lopes dos Santos, do professor, não, o professor não, mas outros professores, resolverem exercícios no quadro. Eu estava na cadeira, para mim aquilo era tão óbvio, e depois eu ir para casa resolvê-los. Não é nada óbvio. Nós vemos resolver e depois nós resolvemos, não é nada óbvio. Portanto, folhas de dúvidas. Eu faço muitas vezes isto no fim da aula, eu peço para o aluno, numa folha de papel, escrever uma dúvida sobre a aula. Pelo menos eles estão, ao princípio, não sabem. Os alunos não estão habituados a fazer perguntas, estão habituados a dar respostas a perguntas que nós fazemos. Ora, colocar uma questão é considerado tão importante como dar uma resposta. Vamos fazer com que eles coloquem dúvidas. Vamos pôr que tarefas de trabalho autónomo. Vou dar um exemplo daqui um bocado. E vamos continuar. Qual é a nossa ideia? Vou dar um exemplo de uma pergunta conceptual antes de fazer isto. Nós estamos a dar, por exemplo, o som. O professor, isto numa aula do primeiro ano, de física introdutória, damos e pomos uma pergunta. Isto já vem do Mazur, já da década do final dos anos 90. E isto pode ser utilizado para a matemática, para a economia. Eu já trabalhei nisto até noutros países e professores de outras áreas conseguiram arranjar perguntas conceptuais. O professor está a lecionar uma matéria. Ao fim de 15 minutos, que é quando os alunos desligam, o professor coloca uma questão sobre a matéria que lecionou de uma forma em que possa pôr alternativas. Por exemplo, o que acontece a um despertador sonoro e luminoso quando colocamos dentro de uma campânula de vácuo. Toca, mas não pisca, pisca, mas não toca nem pisca, toca e pisca normalmente, com linhas. E pedimos para os alunos, em pares, escolherem uma alternativa. O Mazur até faz isto com os clicas. Conheces, João? Pronto. E ao fim eles dialogam e ao fim de 1 ou 2 minutos o aluno clica ou põe o braço no ar ou num papel e escolhe. E a partir disto, o professor, portanto, há aqui um momento de paragem, portanto, a concentração dos alunos e depois, vamos atrás, portanto, o início da aula, com a síntese dos conteúdos abordados, depois uma pergunta conceptual ao fim de 15 minutos, tenho 5 minutos, e depois vai intercalando estas perguntas conceptuais, no caso de dar aulas teóricas, portanto, faz momentos de paragem, em que os alunos estão com atenção, se existirem muitas respostas erradas, o professor vê que há, de facto, necessidade de compreender onde está a dificuldade, portanto, não pode avançar e assim sucessivamente. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, investigação e
Isto já foi utilizado em diferentes contextos do ensino superior, nomeadamente em aulas de física introdutória, e, de facto, provou-se que os alunos conseguiam ter mais sucesso na disciplina e estarem mais envolvidos nas aulas teóricas. Outro exemplo também da física é para aulas teórico-práticas, em que nós temos elementos integradores. Em vez de darmos exemplos isolados, exercícios isolados, damos um elemento integrador. Isto é um exemplo que foi feito num curso de Engenharia Civil, e então demos um mesmo exercício, que foi o projeto elevador de física. Tínhamos o mesmo exercício, que era, conforme eu disse, portanto, tínhamos um problema de mundo real, que era o dimensionamento do elevador, e depois tínhamos subproblemas, mas sempre sobre a mesma coisa. Portanto, tínhamos subproblemas semanais, cada semana tínhamos um problema, mas era sobre a mesma situação problema, que era dimensionar um elevador. Era em grupo e o professor ia dando todas as semanas feedback. Portanto, tínhamos dimensionar primeiro o elevador com que irá trabalhar durante o semestre, número máximo de pessoas a transportar, as dimensões da cabine, número de andares do edifício, portanto, cada grupo dimensionava o elevador. E depois ia tendo problemas ao longo de tudo. Por exemplo, um supremo era calcula de acordo com o número de andares do edifício a velocidade máxima e mínima que o elevador poderá alcançar sem cair em queda livre. E depois ia tendo problemas. E, no fim, agora é a altura de dimensionar qual tem de ser a potência do motor. Portanto, em vez de ter problemas que não tinham ligação, tinha um projeto no princípio do semestre e depois ia tendo subproblemas ligados ao projeto, no qual iam desenvolvendo os conteúdos do semestre e desenvolvendo as capacidades, tal. Pronto, elemento integrador. Princípio da valorização do erro. O que é que a investigação? O Bachelard, o epistemólogo da ciência, já dizia que o papel do erro no desenvolvimento do conhecimento científico. Também a investigação tem demonstrado que a correção imediata do erro do estudante pelo professor inibe e impede a sua reflexão sobre o mesmo. Se nós estamos constantemente a corrigir, ou a pôr as mãos à cabeça, ou dizer no bar que os alunos erram muito e estão mal preparados, isto não resolve a situação. Portanto, o que é que nós devemos dizer, segundo diz a investigação? Quando aquela aluna diz-me que existe o peso, e põe o peso ali da Lua, nós devemos, como trabalho autónomo, a aluna tem que dizer, é evidente que há erros que são ridículos e nós não estou a dizer para todos os erros dos alunos, mas, por exemplo, também tenho colegas aqui da Faculdade de Ciências que me dizem o aluno do terceiro ano não sabe resolver uma equação de primeiro grau, de segundo grau. Eu não vou estar numa aula a ensinar os alunos a resolver uma equação de primeiro e segundo grau, mas também não vou pôr as mãos à cabeça. Quer dizer, trabalho autónomo, os alunos têm, os estudantes já deram aquilo, têm que em casa, como tarefa, recordar e lembrar e resolver equações de segundo grau. Eu tenho que responsabilizar os estudantes. Esta estudante tem que me dizer o que é uma força, é uma interação entre corpos, de onde é que vem aquele peso, qual é a interação que está ali em jogo. Ela tem que me justificar, eu tenho que devolver, ela tem que justificar qual é aquela força, qual é a interação que está em jogo. Eu não posso dizer que disparar, não posso só deitar as minhas mãos à cabeça, tenho que devolver o erro. Bem, é outro princípio. Uma palavra final, é o último slide. Um compromisso do professor de ensino superior com o seu trabalho é condição sine qua non do êxito docente. Para tal, os professores devem estar sentimento de autoeficiência, sensação de que se está a fazer é importante e resiliência. Não é fácil isto, parece que isto é muito fácil, não é nada fácil. Isto é o Zalbassa que diz. E eu acrescento, eu acho que a Universidade do Porto tem também uma estrutura importante. Estou a ver aqui colegas e sei, o projeto Par Impar, o Dr. Manuel Ferreira, José Manuel Ferreira, tem trabalhado imenso daquilo que eu sei com a Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação. O professor Firmino, que eu estou a ver aqui também. Há incentivos da FCT, de projetos de investigação no ensino superior, da Gulbenkian. Há equipas, juntem-se, trabalhem em conjunto. Há muita coisa para fazer, mas há investigadores que... Porque há muitos colegas da Faculdade de Medicina, a professora Amélia, não sei se está aqui, mas eu vi inscrita, está? Pronto, que trabalham em conjunto, e isto de facto, porque eu tenho dito, os professores de áreas que não da educação
têm as suas áreas de investigação e nós não temos tempo para fazer as coisas todas, mas há professores do ensino superior que trabalham em investigação e que têm imenso, e que só lucram, eu pessoalmente só lucro se trabalho com os meus colegas do Departamento de Física, porque eu preciso de trabalhar sobre as questões do ensino da física com as questões da educação do ensino superior. E, portanto, eu acho que o facto de estarmos aqui, de vocês estarem aqui a partilhar experiências, penso que é um passo importante. Agora, isto é preciso resiliência, é preciso... Mas é um passo de cada vez. Quando resolvemos este desafio, o outro... Não, a vida é assim, não é? Todo o sucesso, desculpem se estavam à espera de outra coisa, mas muito obrigada, questões, comentários, o meu e-mail, no caso. Ai, apaixonada. Ao papel do professor. Portanto, porque realmente nós somos professores e o pouco que podemos fazer é relativamente ao nosso próprio comportamento. Mas quando nós analisamos os resultados da eficiência e verificamos que o papel ativo dos estudantes é que é o fator fundamental, isso leva-me a perguntar, e da parte do estudante? Portanto, se nós fôssemos fazer isto agora não para estudantes, se fosse um estudante que aí está desse lado, e tem que se dirigir aos estudantes e dizer-lhes o que é que eles têm que fazer, eles próprios, para melhorar o seu rendimento, isso normalmente está ausente destas discussões. Portanto, eu gostava de perceber, porque tem pouco a ver com a questão que foi levantada no início pelo Pedro Teixeira. Nós culpamos o secundário culpa o básico. Mas também podemos ir no sentido oposto, o empregador culpa-nos a nós. E, portanto, e nesse sentido nós já nos sentimos culpados. Quando é o empregador a culpar-nos a nós já nos sentimos culpados. Temos que mudar alguma coisa. E, portanto, há algo de positivo neste... Porque, quer dizer, o estudante chega cá com 18 anos, à universidade. E, quer dizer, com 18 anos, há muitos hábitos, há muitos conhecimentos, há muita base que é muito difícil de mudar, por mais que faça. A mesma crítica pode fazer o empregador. Chega-me aqui um tipo com 21 anos ou 22 anos, o que é que ele aprendeu ao final da universidade? Portanto, essa perspectiva do que é que tem que mudar relativamente aos estudantes também acho que merece ser discutida. E embora eu ache correto que nós discutamos sobretudo o que é que nós podemos fazer, temos de ter consciência do que é que se passa do outro lado para ver o que é que realmente da interação das duas coisas pode mudar. Era só este comentário. Muito obrigada. Quando o professor João Lopes Santos começa a falar, eu já terminei nas aulas, mas enfim. Eu não sei se vou responder à tua questão, mas efetivamente estas experiências que foram feitas com estudantes, ok? E eu também, coisas que já fiz, faço com estudantes, faço na sala de aula, isto não foi inventado por mim. Vou-te só dar um exemplo que eu fiz. A primeira vez que eu pedi aos meus estudantes, no final de uma aula teórica, para eles escreverem no papel um comentário sobre a aula e uma questão, eles ficaram a olhar para mim, a pensar que eu estava tolinha. E, por exemplo, outra vez, quando eu tentei mudar os exercícios em problemas e pus dados a mais, eles também pensavam que eu estava tolinha, porque tinha posto dados a mais. Portanto, eles não estão habituados a fazer este tipo de coisas. Portanto, a primeira reação era entregar-me folhas em branco e dizer que eu não estava boa da cabeça, porque eles não precisavam daqueles dados e eu estava a pôr aqueles dados. Mas, à medida que eu lhes vou explicando a importância daquilo e... Quando eu lhes digo que muitas vezes, no dia-a-dia deles, eles têm um problema e não sabem quais são os elementos que eles precisam para resolver o problema, eles compreendem que a seleção dos dados para resolver uma questão é importante. E quando eles depois começam a pôr as dúvidas, eu na aula a seguir trago as dúvidas deles e começo a aula explicando as dúvidas deles, eles começam a ver que aquilo é importante. Está bem?
Pronto. Portanto, eu não estou a dizer que é fácil, eu disse que a resiliência era uma característica importante de um professor. Portanto, o que é preciso é que os alunos compreendam a importância disto. E quando compreendem, eles passam... Eu acho que às vezes eu não estou a dizer que é o teu caso, mas às vezes nós desvalorizamos os estudantes. Custa-me falar um pouco na minha experiência pessoal, mas eu ainda tenho um filho que é aluno do Porto, da Universidade do Porto, e ele é um grande cabulão. Mas eu falei um bocadinho com ele nestes dias que estava a preparar, Amélia, desculpa, a preparar esta conferência, e ele dizia-me, mãe, os professores não nos responsabilizam. Eu ficava assim a olhar para ele. Os professores deviam nos dar mais autonomia. Eu era assim. Mas é verdade. E ele queria mais autonomia. Ele diz às vezes coisas, faz às vezes apreciações dos professores, que eu fico a olhar para ele, mas é isso que tu queres. Mas de facto ele tem razão, João. E os alunos, quando nós utilizamos o elevador, as perguntas conceptuais, nós fizemos entrevistas a alunos. E os alunos, ao princípio, têm dificuldade, mas depois, porque eles querem aprender. Caras e caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, esta apresentação que se segue aborda esta temática dos cursos livres e abertos, que são normalmente conhecidos pelo acrónimo de MOOC, ou Massive Open Online Courses. E o que pretendemos é, de uma forma sucinta, apresentar os objetivos e a estratégia geral que presida ao esforço que estamos a desenvolver nesse domínio e apresentar também alguns exemplos práticos do trabalho que está a ser feito e das ferramentas de que poderão dispor para esse efeito. E é desta forma que vamos dividir o trabalho. Eu direi umas palavras sobre estratégias que orientam o nosso esforço neste domínio, e a doutora Margarida Amaral, que é a coordenadora da Unidade de Tecnologias Educativas na Universidade, dirá umas palavras sobre os exemplos concretos que estamos a desenvolver. Este tipo de cursos, eu começo, aliás, por referir que, se visitarem o novo portal de e-learning, que está no endereço que suponho que todos conhecerão, elearning.up.pt, encontrarão um tab que diz respeito a este tipo de cursos. Eu suponho que as generalidades presentes saberá do que estamos a falar quando nos referimos a MOOC, e uma boa parte de nós já os terá frequentado. Alguns mesmo tê-los-ão concluído. E, por isso, abstenho-me de estar a explicar em que consistem os MOOC e a falar sobre a importância que eles podem ter na nossa prática pedagógica. Por essas razões, nós decidimos criar alguns recursos para que os colegas que pretendam utilizar este tipo de plataformas na sua atividade docente o possam fazer. E começamos, para esse efeito, por instalar um servidor OpenEdX, que responde ao endereço que ali está indicado, edxtest.up.pt. O nome edxtest tem por objetivo salientar que este servidor pretende responder a uma abordagem experimental, se assim quisermos chamar-lhe, à utilização deste tipo de plataformas. Isto é, este servidor só está acessível dentro da rede interna da Universidade do Porto. Portanto, se pretenderem aceder do exterior da rede up.pt, terão que utilizar uma ligação VPN. Porquê é que o fizemos desta forma? Porque este tipo de plataformas são normalmente vistas como uma montra da melhor oferta formativa que cada instituição tem para apresentar. Ora, se o que nós queríamos era proporcionar com esta plataforma um recurso que os professores possam utilizar para, e aqui eu saliento dois objetivos principais. Um é
contribuir para a transformação dos paradigmas pedagógicos. E isso já foi referido em algumas apresentações anteriores, que é cada vez mais importante que nós encontremos atividades de ensino e aprendizagem alternativas à da apresentação expositiva em aulas de natureza teórica. Bom, para esse efeito, nós podemos construir uma pequena biblioteca de apresentações em vídeo que representem aqueles aspectos que consideramos mais importantes das matérias que queremos transmitir aos estudantes e que as disponibilizemos para que eles possam aprender esses conteúdos ao seu ritmo e fora do espaço da sala de aulas. Isto, ao libertar o espaço da sala de aulas para outro tipo de atividades, permite-nos transformar os paradigmas pedagógicos. Eu acho que isso é um aspecto muito importante e avalio pela minha experiência pessoal, porque tinha muito pouca paciência para assistir a aulas teóricas. E, portanto, este tipo de abordagem, através da qual o espaço da sala de aula é libertado para outro tipo de atividades de natureza mais consentânea com a apresentação ativa, com a aprendizagem ativa de que falava a professora Nilza Costa, para mim constituem sempre um benefício. Portanto, esse é o primeiro objetivo da disponibilização desta plataforma. Repito, o de contribuirmos para a transformação dos paradigmas pedagógicos, de modo a caminharmos mais no sentido da aprendizagem ativa e a afastarmos-nos da abordagem mais tradicional das aulas expositivas em contexto de aula teórica. O segundo objetivo é o de permitir aos docentes que se interessam por este assunto familiarizarem-se com a utilização destas plataformas e a produção dos conteúdos. Portanto, para além, obviamente, da transformação de paradigma pedagógico, é preciso que nós saibamos como fazer e estejamos à vontade na produção destes conteúdos e na utilização da ferramenta. Este edX Test tem esse segundo objetivo principal, que é o de permitir uma plataforma que qualquer pessoa possa usar para se familiarizar com a sua utilização e com a produção de conteúdos para cursos deste tipo. O que significa que aqueles primeiros cursos que lá coloquemos podem não estar tão bem como aquilo que gostaríamos e podem não passar de uma simples experiência em relação a 2 ou 3 aulas para as quais gostaríamos de ver como é que os estudantes reagem. E, portanto, para esse efeito, pareceu-nos que era importante restringir o acesso desta plataforma à rede interna da Universidade de Porto, de modo a que não fosse visto do exterior como uma montra da nossa melhor oferta formativa, mas que estivesse disponível para toda a comunidade académica, professores e estudantes, para permitir este tipo de experiência. E daí o nome edxtest.up.pt, que já está disponível e todos podem visitar. A segunda plataforma que dispomos é o Miríada X. O Miríada X é uma plataforma de tipo MOOC que é oferecida a todas as universidades que integram a rede Universia, que tem expressão no mundo ibero-americano, como penso que saberá as generalidades presentes. O Miríada X pertence à Telefónica Espanhola, portanto tem toda a máquina publicitária da Telefónica por trás, significa que temos, através da plataforma Miríada X, uma visibilidade no mundo ibero-americano, obviamente muitíssimo maior do que aquela que poderíamos ter apenas com uma plataforma própria. Portanto, para sumariar esta parte, nós temos o edxtest.up.pt, que é uma plataforma idêntica ao edX.org, que todos podem visitar, e que está restrita ao domínio interno da Universidade de Porto, e depois temos, numa visibilidade de natureza muito mais global, nomeadamente para o mundo ibero-americano, a plataforma Miríada X. Quando eu digo temos, quero dizer que o convênio entre a Universidade de Porto e a Miríada X foi assinado em novembro e, portanto, neste momento, qualquer docente da Universidade de Porto, se o tivesse já pronto, poderá colocar um curso do tipo MOOC na plataforma Miríada X. Fica aqui no meio um espaço que ainda não está preenchido, que é o de uma plataforma que se poderia chamar, por exemplo, edX.up.pt e que constituiria a montra da melhor oferta formativa da Universidade do Porto. Bom, essa plataforma, bastava instalar um segundo servidor deste tipo, nós não o fizemos ainda porque, tendo sido assinado no passado mês de dezembro o convênio unorte.pt com as Universidades do Minho e de Trás-os-Montes e Alto Douro, parece-me que poderia ser vantajoso equacionarmos a criação de uma plataforma que fosse comum a estas 3 universidades e que mostrasse, em particular no contexto do norte de Portugal, aquilo que pode ser a montra da melhor oferta formativa do consórcio Norte. E, portanto, nesse caso, nós não estaríamos a falar de um edX.up.pt, poderíamos estar a falar, por exemplo, de um unortex.pt,
que seria uma montra da melhor oferta formativa deste consórcio e que poderá, ao mesmo tempo, constituir o embrião daquilo a que habitualmente se designa por Extension Schools. Quem estiver familiarizado com esse modelo, e em particular, por exemplo, aquele que corresponde à Delft Extension School, na Holanda, a Delft Extension School foi criada essencialmente para promover o ensino livre e aberto, utilizando cursos online. Obviamente nós não temos os mesmos recursos, em particular no contexto que atravessamos neste momento, mas no âmbito mais alargado da unorte.pt já poderíamos ter acesso a um conjunto adicional de recursos, em particular a programas de financiamento que eram mais potenciados pelo facto de concorrermos em consórcio. Portanto, provavelmente o que irá acontecer é que esse espaço intermédio entre o edX-Test e o Miríada X será preenchido por uma plataforma que pretende constituir uma montra da melhor oferta formativa deste consórcio entre as Universidades do Porto, do Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro. Duas observações finais antes de passar a palavra à doutora Margarida, que já me olha com alguma impaciência. Uma delas é que o edX, em particular o edX-Test, não pretende substituir o Moodle. Essa é uma dúvida que muito naturalmente poderia aparecer a vários dos presentes. O Moodle continua a ser a nossa principal plataforma de apoio ao ensino em regime de blended learning e, portanto, à disposição de conteúdos de e-learning. O que acontece, quer com a Universidade de Porto, quer com as generalidades universidades, é que as plataformas de e-learning, como seja o Moodle, o Blackboard ou outra qualquer, são, de um modo geral, viradas para o interior. Pela sua própria utilização corrente. Estas plataformas, apesar da gente saber que é possível o docente abrir o seu curso para o exterior, tudo aquilo está montado de forma a ser usado internamente. E as generalidades nas unidades curriculares não são vistas do exterior. Portanto, o Moodle, apesar de ser muito usado na Universidade de Porto, tem como que uma muralha à sua volta que fecha a visibilidade da nossa oferta formativa ao exterior. O edX.test pretende, e o edX em particular, quando o disponibilizarmos para o exterior, pretende ser o contrário, pretende ser o seu complemento no que respeita à visibilidade na nossa oferta formativa para o exterior. Portanto, estas duas plataformas complementam-se, uma não pretende substituir a outra. A última referência que queria deixar é que este assunto tem-nos merecido muita atenção durante os primeiros meses do mandato da nova equipa reitoral, mas a importância deste assunto é reforçada quer pelo desenvolvimento que a gente assiste nesta área das tecnologias educativas em geral, quer pelo facto, que me parece particularmente importante e que por isso reservei como referência para o final, de a Secretaria de Estado de Ensino Superior ter constituído no passado mês de janeiro um grupo de trabalho específico para a acreditação e avaliação do ensino à distância. Portanto, é de esperar que nos próximos meses passe a haver, de facto, legislação, ou pelo menos regulamentação, que permita a acreditação e avaliação do ensino à distância, já que a A3ES, a agência que regula a acreditação e avaliação do ensino superior em Portugal, não tem neste momento nada relativamente ao ensino à distância, mas virá a ter no futuro. Aliás, o professor Alberto Amaral é um dos membros deste grupo de trabalho. Eu também sou, como representação do CRUP, e temos várias outras pessoas, é um total de 6 pessoas, que integram este grupo de trabalho para a acreditação e avaliação do ensino à distância em Portugal e que, portanto, vai dar outra relevância adicional aos esforços que estamos a fazer para constituir uma plataforma que permita a todos os interessados nesse trabalho disponibilizar para o exterior a sua melhor oferta formativa. E agora, para concretizar isto, eu passava a palavra à doutora Margarida Amaral, que poderá mostrar alguns exemplos do que nós estamos a fazer neste domínio. Bom dia a todos. A Unidade de Tecnologias Educativas começou a trabalhar há relativamente pouco tempo nesta área e, portanto, os exemplos que temos ainda são poucos. Dependemos sempre do contributo dos docentes para o desenvolvimento de conteúdos. Eu tenho aqui uma brevíssima apresentação, ainda que o professor Martins Ferreira já tenha dito praticamente tudo. Isto ficar para segundo é sempre muito ingrato. E agora não arranca.
Ok. Nós desafiamos todos os docentes da Universidade do Porto e convidamos a desenvolver MOOCs. Com certeza que não conseguiremos apoiar o desenvolvimento de todos, mas estamos completamente disponíveis para receber as vossas propostas e as vossas ideias. Para se iniciarem, é preciso pensar numa estrutura base e eu vou já concretizar, partindo do princípio que toda a gente aqui vai querer desenvolver um MOOC. Definir o público-alvo, os objetivos de aprendizagem, os conteúdos pedagógicos, como é que vão avaliar, se vai ou não ser um objeto de acreditação ou de certificação, e isso está previsto em algumas plataformas. A Miríada X, por exemplo, tem a possibilidade do curso ser um curso com uma acreditação de frequência, e depois até podem explorar a questão do modelo de negócio, sendo que o MOOC pode ser um ponto de partida para atrair estudantes para cursos de especialização, formação contínua, pós-graduações, dentro da própria universidade. Definir os objetivos do curso é muito importante para o sucesso do curso. Ter uma equipa de trabalho, pensar que o desenvolvimento de um MOOC que se pretende com uma visibilidade grande no exterior, tem de ter qualidade, não só no conteúdo científico, mas na forma como nós apresentamos esse mesmo conteúdo. E aí a nossa unidade poderá dar então o apoio no desenvolvimento de vídeos, no desenvolvimento de documentos multimédia, animações, simulações, que podem de facto enriquecer os MOOC. Planificar a avaliação, a forma como será feita a comunicação e depois como é que se vai carregar toda essa informação para a plataforma MOOC. Podem fazê-lo de uma forma autónoma no edX Test, bastante para isso fazerem um registro na plataforma e depois enviam um e-mail para e-learning, o PPT. Tudo isso está muito bem explicado no nosso site do e-learning. E depois nós contactamos e damos as instruções para que comecem a colocar conteúdos no edX Test. É um espaço vosso, é um espaço individual, livre, dentro de um servidor que é completamente de teste, e eu digo que é completamente de teste porque também o é para a equipa. Portanto, é uma ferramenta que estamos a lidar com ela tecnicamente há muito pouco tempo, portanto não temos a mesma segurança no apoio que temos noutras ferramentas, como o Moodle e outras ferramentas que apoiamos há muitos anos. Estamos também, tecnicamente, a desbravar terreno no apoio ao edX, mas já estamos em condições de o fazer com segurança. Temos aqui um pequeno gráfico, eu pus este pequeno gráfico para perceberem que um MOOC não se constrói numa semana, que é algo que demora bastante tempo e que, se os docentes que aqui estão já têm alguma experiência em ter disciplinas online e sabem que isso dá trabalho, desenvolver um MOOC é algo que pode dar bastante trabalho. Não querendo desmotivar ninguém, é sempre um processo moroso para que o produto final seja de qualidade. O professor Martins Ferreira já enunciou as plataformas que temos ao dispor dos docentes da UP, Miríada X, o servidor de teste do edX. Aqui tem um print screen já de um MOOC que temos em produção, em parceria com a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e a Direção-Geral de Saúde, sobre alimentação saudável. Temos aqui um exemplo de uma animação, uma simples animação que nós próprios, na Unidade de Tecnologias Educativas, é que fazemos. Portanto, os professores enviam o guião e nós vamos trabalhando o design instrucional desse mesmo guião. E há um exemplo de uma animação. Eu tenho também aqui um exemplo de um vídeo que ainda nem tão pouco está editado. Não sei se os meus colegas vão ficar muito contentes por eu estar aqui a mostrar. Um dos maiores grupos da roda dos alimentos é o dos cereais, seus derivados e tubérculos. Dentro desse grupo podemos encontrar o pão, podemos encontrar os outros cereais, como o arroz, o milho, o trigo ou até a batata. Estes cereais são os grandes fornecedores de energia do nosso organismo. Devem ser consumidos regularmente e é por isso também que esta é a maior porção da roda dos alimentos.
Eu vou parar. Portanto, estes vídeos não são feitos... Portanto, o docente não faz os vídeos sozinho. Tem a equipa das tecnologias educativas que apoia, que dispõe de material, vídeo, que pode ajudar a fazer um produto com mais qualidade. Obrigada, Cláudia, mas já não é preciso. Portanto, se quiserem fazer MOOC, elearning@ppt, enviem-nos as vossas propostas. Estamos muito receptivos. Obrigada.